Ao longo da história, uma coisa permaneceu constante: o prazer de fazer sexo. Mas no final da Idade Média, tanto a gonorreia quanto a sífilis estavam disseminadas. Enquanto os pobres se contentavam com superstições e ervas medicinais, os ricos contavam com médicos caros. Porém, sem antibióticos, o êxito de qualquer tratamento dependia sobretudo da sorte. Principalmente considerando que um remédio popular para quem podia pagar era a pomada de mercúrio, que hoje se sabe ser tóxica e acabaria envenenando fatalmente o paciente. Neste episódio, abordaremos pústulas e varíola. Bem-vindo à loucura medieval! O médico e astrólogo alemão da época da epidemia, Joseph Grumpeck, nasceu no final do século XV. Após contrair sífilis, em seus últimos 20 anos ele escreveu: "Nos tempos recentes eu vi flagelos, doenças horríveis e muitas enfermidades afligindo a humanidade de todos os cantos da terra. Entre eles se infiltrou, das costas ocidentais da Gália, uma doença que é tão cruel, tão angustiante, tão assustadora que até agora nada tão horrível, nada mais terrível ou repugnante, jamais foi conhecido na Terra." No fim do século XV, Nápoles, Itália, foi cercada pelas forças do rei Carlos VIII da França. Isso foi durante a Primeira Guerra Italiana, causada por uma disputa sobre a sucessão do trono napolitano. Foi nesse momento que a sífilis se tornou notória em toda a Europa. Soldados franceses relataram dor excruciante e desfiguração física enquanto marchavam para casa, espalhando a doença por onde passavam. Oficiais da cidade e estudiosos trocaram comunicações antecipadas em pânico, tentando aprender tudo sobre a doença antes que ela chegasse às suas cidades. O que se sabia era que a aflição era tão horrível quanto a lepra. Desconhecia-se que ela se propagava por contato sexual. Em Nápoles, ficou conhecida como a doença francesa. Os primeiros nomes para sífilis geralmente se baseavam em insultos raciais. Cada região via seu vizinho como o fabricante original da doença. O cronista Jean Molinet da Borgonha, França, escreveu sobre, citação, uma lepra muito horrível e uma doença abominável chamada peste. Em 1496, a Grande Peste, outros a chamam de doença napolitana. A sífilis se espalhou rapidamente pela Europa. Perkin Warbeck, um pretendente ao trono inglês, tinha o apoio de James IV da Escócia. Warbeck foi acompanhado por muitos mercenários que eram portadores da doença em sua invasão à Inglaterra. Os anais do Conselho Municipal de Edimburgo reconheceram isso como, cito, essa doença contagiosa chamada de grandor, uma palavra do antigo francês que significa uma grande ferida. Em 1497, a doença chegou a Londres, onde, segundo registros do Hospital de São Bartolomeu, metade dos pacientes estava infectada pela conhecida Grande Peste. Não foi até várias décadas após o início da epidemia que o médico e astrônomo italiano, Girolamo Fracastoro, nomeou a doença de sífilis. Colombo. Acredita-se que a sífilis foi trazida para a Espanha do Novo Mundo por poucos marinheiros na primeira viagem de Colombo em 1492. Poderia ter sido o encontro de duas populações diferentes se unindo e trocando bactérias, que evoluíram para a infecção sexualmente transmissível que conhecemos hoje. Isso poderia ser verdade, já que os primeiros registros escritos da doença surgiram apenas 2 anos depois, em Nápoles em 1494. Mitos medievais. Cerca de 40 anos após a morte de John of Gaunt, Duque de Lancaster, o teólogo Thomas Gascoigne escreveu uma biografia sobre sua morte. Nela, ele afirmou que Gaunt, que era o pai do rei Henrique IV da Inglaterra, havia morrido na cama, citação, de putrefação de seus genitais e corpo causada pelo frequente contato com mulheres, pois ele era um grande fornicador. Temos que ter em mente que Gascoigne era um grande apoiador da causa iorquista e provavelmente tendencioso contra os lancastrianos. Ele estava insinuando que Gaunt sofria de alguma doença sexualmente transmissível? Como a medicina medieval era toda sobre equilibrar os humores e o sexo era visto em termos de excreção, pensava-se que um homem poderia morrer por ter sexo demais. A crença era que isso sozinho poderia matá-lo, mesmo que suas parceiras não fossem portadoras. Walter de Bibsworth, cavaleiro e poeta inglês do século XIII, acreditava que, apesar dos homens serem predadores sexuais, as mulheres eram as principais culpadas pela imoralidade e que doenças como varíola e sarampo existiam por causa disso. Na Europa medieval, os sintomas de doenças venéreas e lepra eram muito parecidos e comumente confundidos entre si.
Os leprosos sofriam devido a pecados, incluindo ofensas sexuais. A desfiguração dos rostos com pústulas refletia a luxúria constante dos infratores. A lepra era generalizada durante os séculos XII e XIII. É uma doença horrível que ataca o sistema nervoso, muitas vezes causando a erosão do nariz, dedos das mãos e dos pés. Sem saber a causa da doença, os medievais criavam suas próprias teorias. Na Idade Média, acreditava-se que transgressões contra Deus sempre traziam consequências. Um ato sexual que não era feito com o único propósito de procriação era visto como imoral. Assim, a doença não era vista como transmitida por contato físico, mas como resultado de uma transgressão. As Questões Prosaicas de Salonichian são uma coleção de manuscritos escritos por um inglês desconhecido por volta de 1200. Descreve como uma mulher pode não contrair lepra mesmo tendo relações sexuais com um portador, mas seu próximo amante a contrairia em vez disso. Para os medievais, a principal questão era a susceptibilidade feminina. As mulheres medievais eram vistas como lascivas e desenfreadas, sendo culpadas pelos pensamentos sexuais dos homens e pelos lugares obscenos que frequentavam, como tavernas e bordéis. As mulheres eram consideradas portadoras de quaisquer infecções indesejadas, e os homens medievais culpavam todo o gênero feminino quando contraíam uma infecção sexualmente transmissível, não apenas o indivíduo. Nos banhos públicos de Southwark, Londres, prostitutas com gonorreia eram por vezes banidas pelas autoridades locais. Mas a eficácia disso como medida preventiva provavelmente era bastante fraca. Curas. O arcebispo de Canterbury, Thomas Becket, é creditado com um milagre de cura envolvendo o nobre Obo de Beaumont. Ele contraiu lepra após visitar um bordel. Outro homem afligido com o que se pensava ser lepra logo após visitar uma trabalhadora sexual foi o frade franciscano Arnaud de Vélinol de Montelieu, sul da França. A experiência o assustou tanto que ele recorreu à sodomia com jovens homens para satisfação sexual. Beaumont foi julgado em junho de 1323 por Jacques Fournier, futuro Papa Bento XII, devido às suas atividades homossexuais. O médico John of Gardesden escreveu o Tratado de Medicina Rosa Anglica entre 1305 e 1307. Nele, ele listou muitas doenças e lesões, junto com seus remédios. Ele recomendou que, para evitar danos ao pênis, um homem sempre se comporte como se sua parceira estivesse infectada. Assim que o órgão é retirado, ele deve ser lavado prolongadamente em água fria ou urina, e então envolvido em um pano embebido em vinagre para purificá-lo. Se, como era comum, as medidas preventivas falhassem, o paciente precisaria usar um dos muitos remédios disponíveis para coceira ou inchaço peniano. O Trotula, um compêndio médico do século XII, observou que havia homens, citação, que incham do membro varial, tendo ali e sob o prepúcio muitos buracos e sofrem lesões. Esses homens eram aconselhados a aplicar uma cataplasma na área para reduzir o inchaço, e então, citação, lavar o pescoço ulcerado ou ferido do prepúcio com água morna e polvilhar sobre ele pó de pés grego e podridão seca de madeira, ou de vermes e rosa, e raiz de mulhão e mirtilo. John Ardenne é considerado o primeiro cirurgião da Inglaterra e o originador de algumas das primeiras curas viáveis na medicina. O médico do século XIV é conhecido por se especializar no tratamento de cavaleiros com fístula em ano, uma aflição comum causada por longos períodos na cela. Seu tratamento para um de seus casos, onde, citação, o pênis de um homem começou a girar após o coito devido à queda de seu próprio esperma, onde ele sofreu grande sofrimento de queimação e dor, como os homens fazem quando estão tão feridos, foi particularmente brutal e envolveu cortar a carne morta do membro com uma navalha, e então espalhar cal virgem. Aparentemente, isso resultou em uma cura. Sangrar com sanguessugas, ou em último caso, bater nos genitais com um objeto pesado também eram recomendados como tratamentos. Contrair uma doença era visto como castigo pelo pecado do sexo, então a pureza poderia ser a cura. Esse tipo de pensamento levou à crença de que sexo com uma virgem seria um remédio recorrente. Infelizmente, muitas jovens donzelas foram estupradas dessa maneira, e depois de se encontrarem com uma infecção, foram rejeitadas pela sociedade por serem pecadoras impuras. Nem a Trotula nem John of Ardenne associaram os sintomas de seus pacientes a uma infecção sexualmente transmissível, embora haja uma inferência de que os problemas ocorreram após o sexo. Aparentemente, como com John of Gaunt, o motivo foi mais o excesso de indulgência do que alguma infecção. Parece ser excesso de indulgência ao invés de algum tipo de infecção. Parece que Ardenne deve ter feito algo certo, pois viveu até a avançada idade de 85 anos, um acontecimento raro na Idade Média. A primeira descrição exata da sífilis veio de um cirurgião veneziano que tratou soldados na Batalha de Fornavo em 1495.
Ele notou que a doença começava com úlceras indolores no pênis, seguidas por feridas no rosto e corpo, dor nas articulações e coceira. O cirurgião do Papa Júlio II, Giovanni de Vigo, também descreveu a doença em 2 fases. Cânceres primários genitais com lesões secundárias cutâneas. Ele notou que a dor severa nas articulações ocorria especialmente à noite. Outros sintomas incluíam febre, dor de garganta, dor de cabeça, cegueira, declínio mental e morte. Sofredores e curadores concordaram que a aflição impactava alarmantemente o corpo. O médico militar Alessandro Benedetti escreveu que, cito, "Todo o corpo é tão repulsivo de se olhar e a doença causa grande sofrimento. Cesare Borgia, o filho ilegítimo do Papa Alexandre VI, estava tão gravemente marcado com lesões faciais sifilíticas que ele tinha que usar uma máscara de veludo preto que cobria metade do seu rosto." Evidências sugerem que homens e mulheres medievais sofreram de DSTs antes do surgimento da sífilis no cerco de Nápoles. No século XVI, os médicos se empenharam para compreender as ISTs, particularmente a sífilis, e logo perceberam que era transmitida sexualmente. Obrigado por assistir este episódio de Loucura Medieval. Até a próxima semana. Saúde!